Olá pessoal, hoje a gente vai discutir o padrão mal adaptativo cíclico, mais conhecido como PMAC, usado em psicoterapia breve. Trata-se de uma técnica, para nós identificarmos qual é o foco de atendimento de um determinado paciente, ok? Então vamos ver como é que a gente começa a entender este padrão mal adaptativo cíclico, tá? E o que seria então um padrão, né? O que a gente está falando de mal adaptativo? Mas antes disso, vamos discutir um pouco a qualidade das relações interpessoais. E existem aí alguns princípios básicos, né? Por exemplo, o que é um padrão de relacionamento, né? Um padrão de relacionamento é uma certa rigidez na forma de pensar, sentir e agir sobre si mesmo e na relação com os outros, né? Então há uma rigidez também na forma de pensar, sentir e agir para com os outros. Portanto, trata-se de uma inflexibilidade de se relacionar com os outros e consigo próprio. O termo padrão aqui então se refere a essa rigidez, né? Essa repetição na forma de compreender as situações interpessoais, né? E também o que acontece consigo próprio. Qual a origem então dos nossos padrões de relacionamento? Por que que muitas vezes a gente sente, pensa e age sempre da mesma forma em determinadas situações, tá? Bom, qual a origem disso? Como tudo isso começou? Com base na teoria das representações e das relações objetais, né, este padrão de relacionamento surge, começa a se cristalizar nas interações com os cuidadores mesmo na infância, tá? Por quê? Porque desde pequenininho, desde bebê, né, e durante a infância, a criança ela já interage com esses cuidadores. E dependendo da forma como esses cuidadores respondem às necessidades dessa criança, a criança vai começar a construir o que a gente chama de representações. Representações não são memórias fotográficas ou uma experiência, uma cena que uma criança vai lembrar, mas sim o que ela extrai de cada interação, tá? Ao extrair um significado de uma determinada interação, né, de várias interações ao longo da infância, ela também constrói uma representação sobre o self, sobre o outro e sobre a própria interação ou relação, né? Então, se uma criança foi criada, né, num meio no qual os pais não puderam dar, por limitações próprias, enfim, não puderam dar segurança, apoio, acolhimento a quê? As suas necessidades, sejam elas físicas ou psicológicas, a criança então vai construir uma representação sobre ela própria. Então vamos supor que alguma necessidade não foi preenchida, então ela vai construir uma ideia sobre si, a partir da resposta do outro, de que talvez ela não seja importante, né? O outro também é um outro que falha com ela, que não dá apoio, que não dá segurança, e como consequência, a relação também vai ser fonte de ansiedade, de inquietação e de angústia, tá? Então, portanto, um bom desenvolvimento depende o quê? De um ambiente que ofereça segurança, apoio e acolhimento. Mas a criança ela não fica inserida, né, somente no seio familiar. Na medida em que ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, ela também vai se sociabilizando com outras pessoas, com familiares, com crianças na escola, e vem a adolescência. Então, na medida em que esses padrões começam a se cristalizar, este sujeito, mesmo criança, mesmo adolescente, vai começar a atuar esse padrão, né? E muitas vezes as reações dos outros irão confirmar
né, as crenças que ele tem sobre si e sobre o outro. Então, o fortalecimento de um padrão também vai depender, né, de confirmações externas. Agora, um cuidado. Confirmações externas não significa que as pessoas necessariamente fizeram algo para o sujeito para confirmar a visão que ele tem de si do outro. Muitas vezes a pessoa ela não fez nada que confirmasse isso, mas o sujeito, por conta do padrão, acaba distorcendo essa percepção e encaixando naquela forma dele compreender a situação. Agora, por que mantemos, né? Porque um padrão de relacionamento disfuncional, e eu estou falando disfuncional aqui como algo que causa sofrimento, tá? Não tem nada a ver com adequação aos padrões da sociedade, nada. Tem a ver com uma dor, um sofrimento que uma determinada forma de se relacionar está produzindo no momento. Agora, se esse padrão causa dor, por que continuamos fazendo isso? Né? Por incrível que pareça, é meio paradoxal, né? Eu antecipar que as pessoas não são confiáveis, né, me traz uma certa segurança. Por quê? Porque eu vou me armar de cuidados para não entrar em situação que possa elevar meu grau de insegurança. Tá? Então, por mais sofrível, né, que seja um padrão, ele tem a finalidade, tá, de antecipar qualquer perigo. Com isso, diminuir a ansiedade e evitar emoções que a gente chama de primárias, que são as básicas, que vêm lá na terra infância, como, por exemplo, a hostilidade e a dor. Essas são duas emoções que estão na origem dos grandes problemas de relacionamento, sintomas neuróticos, a impossibilidade de manifestar a própria hostilidade em relação ao meio e também a dor. Por medo do quê? De que este meio, de que as pessoas não irão acolher tanto a hostilidade quanto a dor. Bom, tendo isso como princípio básico, vamos agora para os itens que compõem então este padrão mal adaptativo cíclico. Bom, a gente apreende esses itens, né, durante a primeira, a segunda entrevista com o sujeito que nos procura, e ele nos procura porque ele está passando por uma situação de sofrimento. E a gente precisa entender em que maneira, de que forma esta situação que está causando sofrimento está ligado a um padrão rígido, né, de pensar e sentir e agir sobre si e sobre o outro. Tá? Então, precisamos estar atento quando o sujeito vai contar o que está acontecendo na sua vida, o que ele pensa sobre essa situação, o que ele sente e como ele reage nas interações sociais. Tá? Então é como ele pensa, como ele interpreta, como ele sente. Eu me sinto mal quando as pessoas fazem isso, quando acontece isso eu ajo de uma determinada forma. Tá? O que ele espera, né, numa terapia, quais são os desejos de ser mais sociável, de ser menos tímido, de ser mais independente. Esses atos do self são importantes como um primeiro momento para a gente identificar ali como o sujeito age, responde ao meio. Um segundo item que a gente chama de expectativas sobre a reação do outro. Isso também é muito importante, né, na hora de elaborar um padrão. Quando o sujeito começa a contar o seu conflito, né, é importante que o entrevistador investigue mesmo quais as expectativas sobre a reação do outro. É como o sujeito imagina e antecipa qual será a reação do outro perante a sua forma de pensar, sentir e agir. Um exemplo disso é bem simples. Tá? Se eu não emprestar o livro, as pessoas não falarão mais comigo. Então ele está antecipando o que pode acontecer se ele agir, pensar e sentir de uma determinada forma. Então estamos no campo aí da fantasia, tá? De uma antecipação que tem
por objetivo a diminuição da ansiedade. Um terceiro item são as ações do outro, né? Bom, se o item anterior a gente está falando de uma imaginação, antecipação de uma fantasia, o sujeito entrevistado terá que ser capaz de nos dizer como os outros de fato respondem a ele. Tá? Então, se em algum momento esse mesmo sujeito não emprestou o livro para uma determinada pessoa, é importante o entrevistador saber como essa pessoa reagiu. Tá? E aí a gente tem duas possibilidades. Ou a pessoa reage de uma forma não esperada, considerou tudo bem, não tem emprestado o livro, é um direito que o sujeito tem, ou ela pode confirmar, né, a fantasia dele, ficar ofendida e não mais entrar em contato com ele. Tá? Essa segunda opção, esse segundo item, na verdade, ela confirma e reforça que o padrão deverá ser mantido. Mas o primeiro, mesmo que esta pessoa não tenha se ofendido pelo sujeito não ter emprestado o livro, esta ação desse outro pode sofrer uma distorção em razão da fantasia mencionada no item anterior. Então, ao perguntarmos para o sujeito como aquela pessoa reagiu pelo fato dele não ter emprestado o livro, ele pode responder: não falou nada, mas deve estar com raiva de mim. Ou seja, não existe dados da realidade que contraponham a fantasia que ele tem sobre o outro. Autoproteção é um quarto item, que é como o sujeito se protege perante as ações dos outros, imaginadas ou efetivas. Né? Bom, a resposta do outro vai desencadear no sujeito em questão uma ação. Então, de repente, ele não quis emprestar o livro, a pessoa não falou nada, mas ele acha que a pessoa está com raiva, então ele próprio, para se proteger, ele se isola. Ele não busca mais o contato. Então, são ações defensivas que têm por objetivo protegê-lo de qualquer angústia que esta interação com uma determinada pessoa pode produzir. Um penúltimo item é como o sujeito pensa, sente e age sobre si mesmo. Em outras palavras, como ele se trata diante de suas experiências relacionais. Este é um item muito próximo do que a gente conhece como superego, né? Como o sujeito se avalia, se ele se coloca de forma depreciativa diante de situações que ele achou que foram angustiantes, qual a imagem que ele tem de si e como ele se trata. E um último item que diz respeito à relação terapêutica propriamente dita, fala mais sobre os sentimentos despertados no terapeuta que está entrevistando esse sujeito. Né? Então é muito importante que o terapeuta seja sensível, tá, ao que ele sente, ao mesmo tempo em que ele escuta este paciente. Tá? Bom, esta informação sobre como o terapeuta sente, tá, pode nos trazer dois itens importantes. O terapeuta pode então perceber como é que é estar numa relação com o entrevistado. Então, vamos supor que o entrevistado se queixa de que as pessoas o isolam e que ele se vê de uma forma muito carente, boa, amigável, e ele não entende por que as pessoas se afastam dele. Se o terapeuta começar a se sentir incomodado, um pouco irritado, ele pode já começar a entender pelo menos o que este sujeito provoca nas outras pessoas, da mesma forma que está provocando nele. Uma outra possibilidade é que o terapeuta pode estar sentindo exatamente como o sujeito entrevistado está se sentindo diante de uma situação conflitante. Tá? Trata-se então de uma comunicação inconsciente que a gente chama de identificação projetiva. Então vale a pena investigar esse conceito dentro da teoria das relações objetais. O sentimento do terapeuta pode trazer estas duas informações. Uma vez feita a entrevista, duas entrevistas pelo menos,
a gente começa então a montar esse padrão mal adaptativo cíclico. Só que para isso é necessário o quê? Que o terapeuta tenha uma escuta atenta às representações do sujeito sobre si, sobre o outro e a relação. É necessário que ele também tenha uma sensibilidade em relação aos próprios sentimentos na relação terapêutica. Então, terapeutas que estão iniciando e que não têm uma experiência psicoterápica, até mesmo como paciente, vão ter muita dificuldade de acessar seus próprios sentimentos. Né? Uma sondagem interna para avaliar o que esta relação, o que este encontro está produzindo. Então, esse seria uma das justificativas da necessidade de se fazer uma psicoterapia para aqueles que querem ser um psicólogo clínico. Né? E, a partir dessa sensibilidade, a gente pode então conceituar o caso, né? Ou seja, identificar o padrão disfuncional. Uma vez identificado o padrão disfuncional, a gente precisa fazer um exercício de organização do pensamento, que é elaborar um texto em que fique claro este padrão de relacionamento. Como é um padrão, ele é cíclico, né? Ou seja, o sujeito pensa algo sobre si próprio, antecipa as relações com os outros, se defende e volta para o mesmo item, né? De como ele se sente, o que ele espera. Então é um círculo, tá? Por isso cíclico. E a psicoterapia breve, na abordagem interpessoal que eu estou apresentando, o foco é entendido como o padrão disfuncional cíclico a ser trabalhado. Então, nós terapeutas temos então que ajudar o paciente a quebrar esta rigidez na forma de pensar, sentir e agir sobre si e sobre o outro. Uma vez que a gente identifica o padrão cíclico, a gente tem que então pensar qual é a nova experiência e a nova compreensão que esse sujeito precisa desenvolver em terapia para enfraquecer este padrão de relacionamento. Então, uma nova experiência está ancorada no conceito de experiência emocional corretiva. Se esse padrão ele é atuante, ele é cíclico, então ele precisa ter uma vivência diferente daquelas que ele está vivenciando fora e que mantém esse padrão funcionando. Então o terapeuta tem que pensar numa estratégia de promover esta nova experiência que consequentemente vai trazer uma nova significação sobre ele próprio, sobre o outro, sobre a interação e produzindo também uma nova compreensão sobre as suas dificuldades, sobre os seus recursos e sobre suas limitações. Então, essa aula teve por base, né, teve por inspiração o trabalho do Hans Strupp e Jeffrey Binders, que é o Psicoterapia numa abordagem psicodinâmica de tempo limitado. Um outro livro do Jeffrey Binder e F. Bettan, que também é um livro mais contemporâneo sobre psicoterapia breve e psicodinâmica, e um livro introdutório sobre relações objetais na prática clínica. Esses 3 livros são importantes e inspiraram na elaboração dessa aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.